Boa noite, enfermeiro! Boa noite, enfermeira! Sejam bem-vindos a essa noite que, pelo menos aqui em São Paulo, tá um pouquinho mais fria, né? Acho que bem-vindo ao nosso inverno. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre currículo. Então, boa noite a todo mundo que tá entrando. Eu vou só ajeitar aqui um pouquinho a câmera, gente, porque senão eu não vou conseguir ver vocês. Que a gente tem dois celulares aqui, porque um vai ser pro Insta e o outro para outra rede social. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, Valéria! Boa noite! Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre currículo. Hoje eu tô aqui até com o meu computador, porque eu achei uma vaga tão interessante pra gente discutir quando a gente fala de currículo, que eu deixei ele aqui pra na hora que eu for falar disso, eu já dou uma olhada. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira também, como vocês, meus colegas. Boa noite, Kleber. Boa noite, Vanessa. Eu sou enfermeira também, eu tô na enfermagem há 20 anos, sou formada há 18 anos, mas já fazia estágio antes na enfermagem, então tô na enfermagem há 20 anos. Em gestão, eu tô desde 2013, tá? Em gestão, então já fiz gestão em diversos setores. Então eu já fui gestora de UTI, já fui gestora de controle de infecção, aí eu já fui gerente de práticas assistenciais e agora gerente de enfermagem. E por que eu tô aqui para falar com vocês, gente? Porque, pensa, desde 2013, e já antes eu já participava de processos seletivos, então de vez em quando, tem processo seletivo para técnico ou para algum outro enfermeiro. Como eu era enfermeira de treinamento já nas áreas que eu tava, Fernanda, ajuda a fazer esse processo seletivo. E aí eu fui percebendo o quanto a gente às vezes sai despreparado da faculdade em relação a isso. E na verdade falta segurança pra gente, né? Então, muitas vezes a gente tem insegurança na parte técnica, mas eu tenho um POP para eu consultar, eu tenho um outro enfermeiro mais experiente, eu tenho o meu professor da faculdade. Agora, no processo seletivo, a gente não tem um norte, porque a gente não tem nenhuma disciplina na faculdade ou no curso técnico que ajude a gente a enfrentar todos os desafios de processo seletivo. E aí, muitas vezes, a gente vê as pessoas derrapando no processo seletivo. Você fala, poxa, ela tem um currículo, e quando a gente fala currículo, tá? A gente fala de hard skills, né? Ela tem hard skills muito bacana, experiência legal, mas na hora H do processo seletivo o negócio não andou, aliás, desandou. Então, por conta disso, eu montei o modelo ADS Enfermeiro Contratado. É um programa que nós fizemos a várias mãos. Na verdade, eu fiz e validei com diversos profissionais de RH. E o nosso intuito realmente não é preparar o enfermeiro para o processo seletivo e para conseguir a vaga. Esse é o resultado final, mas é dar segurança, autoconhecimento, as pessoas se entenderem. Então, o nosso grande foco é esse. E a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, que eu tenho segurança, eu vou ter segurança no processo seletivo, eu vou ter segurança na minha carreira, eu vou ter segurança para liderar equipe, eu vou ter segurança para fazer qualquer tipo de procedimento, porque eu vou saber conduzir todo esse processo. Então, esse é o nosso grande intuito. Então, boa noite todo mundo. Semana passada a gente abriu o intensivão enfermeira ADS, o modelo ADS enfermeiro contratado. O intensivão foram 3 aulas. Então, algumas pessoas aqui participaram, por isso que tem bastante gente aqui que eu já conheço por nome, exatamente por isso a gente tem até uma comunidade no WhatsApp, onde a gente discute algumas coisas, e lá a gente aprendeu, a primeira aula eu falei dos erros, né? Então, o que eu faço no processo seletivo, e aí, falando de entrevista, falando de currículo, o que eu falo, o que eu faço que geralmente eu acabo errando. E muitas coisas, foi muito legal o feedback de quem assistiu, porque me mandava falar, Fernanda, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu já fiz, agora eu tô entendendo. E depois a gente falou do certo, né? Então, na aula seguinte a gente falou do certo. E é isso, pra cá. E é isso que a gente vai abordar com vocês hoje um pouquinho falando de currículo. Então, assim, vocês lembram do currículo? O que eu falei? Para quem assistiu o intensivão, o que eu falei?
Então, hoje a gente vai falar, e por favor, gente, vamos comentando, vamos conversando um pouquinho comigo, porque é muito bom essa discussão. E vão colocando aqui as dúvidas de vocês. Então, quando a gente fala de currículo, eu não vou falar hoje sobre busca de vagas, mas o que é essencial num currículo, primeiro, é o currículo. Então, o meu currículo, ele tem que estar de acordo com o que eu acabo encontrando ali na vaga. Então, até no nosso grupo tem um rapaz que está fazendo o modelo A10, enfermeiro contratado, e esse enfermeiro falou assim, olha, eu assisti a aula, depois eu voltei lá na minha candidatura da GUP e eu desfiz 27 candidaturas. Então pensa, gente, se ele desfez 27 candidaturas e ele ainda deixou várias outras, é porque ele olhou o currículo dele, ele olhou o conhecimento dele, e aí ele olhou as vagas que ele tinha se candidatado e ele viu que ele não tinha o perfil para essas vagas. Então, assim, eu não vou falar sobre busca de vagas, mas eu já tô falando aqui pra vocês que, gente, não adianta. As pessoas falam assim, eu mandei currículo pra 30 lugares, ninguém me chamou. Tá, mas assim, desses 30 lugares, batia, dava match na vaga? Então, o que tava na descrição do seu currículo batia com o que eles pediam aqui? Se não batia, gente, não adianta. E aí foi o que esse enfermeiro falou. Boa noite, Silvia, tudo bom? E aí não adianta, porque, gente, se você se candidata para 30 lugares que você não tem perfil, são 30 esperanças que você nutre. E aí a cada vaga que não te chama, a cada não que você recebe, você vai para baixo. E aí cada vez mais a sua autoestima tá lá embaixo. Então por isso que eu falo, muito cuidado. Nosso foco aqui não é falar sobre busca de vagas hoje, tá? A gente fala isso no programa, a gente pode fazer uma live futura, sim, com certeza, pra gente discutir isso. É só vocês pedirem também, porque às vezes eu ponho lá pra vocês me falarem o tema que vocês querem e ninguém se manifesta. E aí eu vou colocando as coisas daqui que uma ou outra pessoa vai me falando. Mas a gente pode discutir sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre currículo. Então, o que a gente tem que ter em mente, gente, que o currículo de vocês, ele precisa ter a palavra-chave daquela vaga que você está se candidatando, tá? Por quê? Alguém já ouviu falar sobre uma sigla chamada ATS? Quem já ouviu falar sobre ATS? Me coloca aqui se vocês já ouviram falar ou vocês nunca ouviram falar. Ó, a Silvia tá falando que fez entrevista hoje. Você até colocou lá pra gente, né, na nossa página, né, Silvia? Ai, deixa eu ver aqui, gente, que eu não consigo ler direito. Não foi? Então tá. E seguiu as orientações que eu passei na aula passada, acredito que foi bem. Respondeu após um questionário e ela disse que vai marcar a próxima entrevista com a gestora. Que legal. Olha, você já vai marcar com a gestora, Silvia? Isso é um excelente sinal. Quem assistiu a live de terça-feira, hoje, você nunca ouviu falar de ATS, eu vou explicar. Se ela já tá te falando de gestora, e para quem assistiu a live de terça-feira, gente, terça-feira eu falei, tem até uma pesquisa feita com mais de 2.000 recrutadores que falam que nos primeiros 90 segundos, o recrutador geralmente ele já tem em mente se você é a pessoa para a vaga ou pelo menos para o próximo passo ou não. Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Então, gente, ele já tem em mente sobre isso. Então, se ela já te falou que ela vai marcar com a gestora, você foi bem. Porque senão ela já não teria falado esse próximo passo. Então, você tá de parabéns, muito bom, muito bom. E é muito bom a gente saber que vocês ouviram e entenderam as nossas dicas e estão aplicando e isso tá dando resultado para vocês, porque esse é o nosso intuito aqui. Então, falando sobre o ATS. O ATS é uma sigla que é Applicant Tracking System. O que é isso, gente? É inteligência artificial, tá? O que ele faz? É um sistema de rastreamento. Então, ele faz um rastreamento da vaga, do perfil da vaga, do que o hospital, a clínica, né? O que a pessoa coloca lá na candidatura, que é aquilo que a gente lê lá na candidatura. Obrigada, Silvia, estou muito feliz. Então, o que tá lá na candidatura? E aí ele cruza com o seu currículo. Então, ele cruza. Aí ele fala assim, essas daqui são as palavras-chave.
Daqui a pouco eu vou ler um exemplo para vocês de uma vaga que eu achei agora há pouco e eu adorei da forma que está escrita. E aí eu vou perguntar para vocês, se vocês se candidatassem hoje para essa vaga, vocês acham que vocês seriam chamados ou não? Quem tiver como ir atrás do currículo e dar uma olhada, abre aí o arquivo do currículo de vocês e dá uma olhada depois com o que eu vou falar para ver se vai dar match ou se não vai dar match. Isso que é importante. Então, o ATS, ele é a inteligência artificial, onde ele pega as palavras-chave que estão ali, né, no LinkedIn, na GUP, no próprio site lá da instituição, e aí ele cruza com as palavras-chave do seu currículo. Por isso, gente, tem muitas vezes o currículo ele nem vai parar na mão do recrutador. O recrutador nem sabe que você mandou o currículo para ele. Por quê? Ele já faz uma triagem prévia. Às vezes, quando a gente se candidata, principalmente no LinkedIn, a gente vê quantas pessoas se candidataram para aquela mesma vaga que a gente se candidatou. E principalmente quando a gente fala de vagas mais operacionais, como o enfermeiro assistencial, ele está na operação hospitalar, né? Então é uma vaga de operação, e a gente tem um número de pessoas que se candidatam muito grande, técnicos de enfermagem também a mesma coisa. Quando a gente vai ver, às vezes para uma vaga a gente tem 700, 800 candidaturas. Vocês acham que ele vai conseguir ler todos os currículos? Não. Então ele faz essa triagem. Então é isso que acaba acontecendo. Como que você vai adaptar o currículo a uma vaga sem experiência ou de trabalho uma só? No seu caso, eu só tenho... Tá bem o microfone na minha frente. No decorrer da live a gente vai falar sobre isso, tá, Isabela? Eu não vou responder agora para não dar spoiler. Tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sim. Mas também já falo que a gente tem alguns conteúdos já gravados e conteúdos que a gente vai gravar sobre sem experiência. Mas eu vou te falando, a gente vai falando aqui. E a Sandra Valéria falou que se candidata sempre e vai para o banco de dados. Esse é o retorno que você tem, vai para o banco de dados. Pelo menos ainda tem um retorno, tá, Sandra? Mas a gente precisa ver se dá gap ou não. Então, segura aí, Isabela, segura aí que a gente vai falar. Então, essas palavras, elas ficam ali meio que escondidas e a gente que precisa entender. Os recrutadores, eles não estão só interessados na qualificação técnica de vocês. Antigamente, eu confesso que tinha muito mais preconceito. Eu me lembro, eu fiz uma faculdade, eu não fiz faculdade pública. E eu me lembro que quando eu estava no meu final da faculdade, eu passei num concurso público. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu passei num concurso público, era um concurso federal, e aí eu fui trabalhar na UTI do Hospital São Paulo. UTI do 6º andar da anestesiologia. Se alguém já passou por lá, sabe do que eu tô falando. É a UTI mais grave que tem dali do Hospital São Paulo. E aí eu lembro que naquela época tinha enfermeiros que eles falavam assim: a gente só conversa com quem se formou na Unifesp ou na USP. Então existia muito preconceito. Hoje em dia eu não vejo mais, porque ainda bem que aumentou muito o número de faculdades. Então a gente não vê mais esse preconceito com em que faculdade você fez. Porém, então, assim, você ter a faculdade, você ter a formação, a hard skill, ela já faz parte do requisito para ser enfermeiro, né? Então, assim, para eu contratar um enfermeiro, eu preciso ter um enfermeiro formado. Então, é óbvio. Então, essa questão de onde se formou, ele já não pesa mais como pesava no passado. E posso falar que na época que eu me formei, isso pesava bastante. Mas, o que ele pesa? Experiência, dependendo da vaga, tá? Dependendo da vaga, pesa, sim, experiência. E aí, quem não tem experiência, a gente precisa contar de uma outra forma. Outra coisa que pesa, gente, são as soft skills. E aí, eu vou falar pra vocês. Dentro do modelo ADS, as meninas que fizeram intensivão e o pessoal, né, que fez intensivão e quem já tá com a gente e já conseguiu acessar o curso, sabe que dentro do modelo ADS o terceiro módulo é de autoconhecimento. Então a gente aborda no módulo seguinte as soft skills e a gente aborda o autoconhecimento. O autoconhecimento a gente faz um teste para ver qual é o seu perfil. Convido para quem não assistiu, assistir a live passada de entrevista, que com uma pergunta, sabe aquela pergunta assim, fale um ponto positivo e um ponto a melhorar seu, eu coloquei os 4 perfis, como que eles responderiam. E a gente até discutiu muito sobre isso. Então, assim, por isso que às vezes algumas pessoas
pessoas passam e outras pessoas não passam. Porque vai estar dentro do requisito da vaga o perfil que eu quero desse enfermeiro. E aí, gente, eu vou abrir aqui essa vaga que eu vi, que está ali em candidatura lá no LinkedIn, que é um enfermeiro, ele está como pessoa enfermeira, Santa Cruz, São Paulo, SP efetivo. É do Doutor Consulta essa vaga, tá? E o que ele coloca? Ele coloca a descrição da vaga. Então, o que eu espero? Então, pensem, quem tiver com o currículo, olha o currículo. A Silvia colocou que recomenda que todos assistem. Obrigada. Então, quem tiver currículo, abre o currículo aí e dá uma olhada. Quem não tiver, pensa mais ou menos como está o currículo. Então, ele coloca na descrição. É uma pessoa responsável por garantir o processo de enfermagem, a forma que vai ser executado pela equipe de enfermagem, tal, buscando a qualidade, prestação de serviço ao paciente. Então, olha essas palavras. Você vai ser encarregado de acompanhar os indicadores operacionais, ou seja, você precisa ter isso como hard skill, tá? Garantindo os processos e ações necessárias para assistência. Responsabilidades e atribuições, gestão da equipe de enfermagem, planejar escala de atribuição semanal, gestão da ocupação das salas, indicadores operacionais, recursos materiais, realizar procedimentos técnicos, auxiliar no treinamento de técnicos de enfermagem, direcionar e atuar no atendimento da intercorrência, atividades regulatórias, acompanhamento de novos enfermeiros, ser responsável por técnicos que exerçam a sua função específica, responsável pelo setor de CDI e aplicar o treinamento de atuação da enfermeira nos procedimentos do CDI. Requisitos e qualificações. E aí eu achei muito interessante isso dentro do Doutor Consulta, porque o que ele colocou? Ele dividiu os requisitos e as qualificações dentro do modelo chá. Vocês sabem o que é o modelo chá? E é o chá, tipo o chá que a gente toma mesmo, CHA. Que hoje em dia ele virou char, na verdade. Mas vocês sabem, se vocês não sabem o que é chá, gente, vamos lá, nós somos enfermeiros. Se eu não sei, eu tenho que pesquisar. Mas eu já falo para vocês o que ele exige aqui. Ele exige qual é o seu conhecimento, o C, qual é a sua habilidade, o H, qual é a sua atitude, que é o A. E hoje em dia, quando eu falei para vocês que o chá virou char, mas não é o que eles exigem aqui, se eu tiver conhecimento com habilidade, com atitude, eu vou ter resultado, que é o que ele espera, tá? Então, ele está te contratando pelo resultado, mas para isso você precisa ter a junção desses três. E aí é isso que eu falo, olha no currículo de vocês, as habilidades que ele colocou. Resolução de problemas, gestão de conflitos, relacionamento interpessoal, agilidade, gestão de tempo, comunicação não violenta. Quando ele fala de atitudes, eu não vou falar, tem muita coisa, mas é ágil, oratória, tomada de decisão assertiva, foco em gestão, resiliência, foco em resultado e tem mais um monte. Quando ele fala de conhecimento, curso em enfermagem, Corém ativo, conhecimento intermediário em pacote Office, aí análise de qualidade, então 5 Ws e 2 Hs, experiência com indicadores operacionais e gerenciamento e desenvolvimento de pessoas. E muitas vezes as pessoas ficam lá batendo, o meu currículo, a minha experiência, eu fiz, outro dia teve uma menina que me mandou mensagem e falou assim, eu tenho 5 pós-graduação e nunca fui chamada para uma entrevista. Gente, eu tenho 20 anos na enfermagem, eu não tenho 5 especializações, tá? Eu não tenho 5 especializações. É importante estudar, é uma delícia. Eu estou finalizando o meu mestrado, daqui a um mês eu defendo minha dissertação. É uma delícia, gente, estudar, a gente precisa estudar, mas só conhecimento não é o primordial para eu ter o resultado. Eu preciso de habilidade e atitude. Então é por isso que dentro do modelo ODS a gente foca tanto em autoconhecimento, porque não adianta, você pode ter 10 especializações, gente. Se você não souber o seu perfil, se você não souber olhar para uma descrição dessa e entender se você cabe a ele ou não, você vai continuar se frustrando, você vai continuar ficando no banco de talentos, você vai continuar recebendo não, você vai continuar com frustração. Então você precisa olhar e falar assim, o que eu tenho aqui? Não, eu tenho a grande maioria dessas habilidades.
O conhecimento, a grande maioria vai ter. A grande maioria vai ter. Às vezes uma coisa ou outra que a gente não tem muito. Mas quais são as habilidades e as atitudes? Eu preencho 60%, poxa, vale a pena me candidatar. Porque eu tenho uma chance. Se não, gente, vai ser aquele momento que vocês vão sentar na frente do recrutador, mesmo sendo chamados, às vezes nem dá totalmente match, mas você é chamado e você não vai saber o que falar. Quando ele falar pra você, conta um pouco, me fala qual é a sua soft skill, aí você fala, então é compaixão. Ele não descreveu compaixão aqui. Ele não descreveu compaixão. Então, se você focar na compaixão, não é o que ele procura. E posso falar, gente, eu conheço o diretor do Doutor Consulta, já trabalhei com ele. Realmente não é o perfil, é esse perfil que eles procuram aqui, tá? Não é. Então, se você chega lá contando algo que você não estudou a vaga, que você não estudou o local, é isso que vai acontecer. Por isso que eu insisto sempre em falar para vocês. Façam o currículo de vocês, tenham um currículo base. Vou me candidatar? Leio a vaga. Olho as palavras-chave. E se for preciso, eu me adapto no meu currículo para essas palavras-chave. Porque aí sim eu vou lá para o ATS, que eu acabei de falar para vocês o que é o ATS. Aí eu vou lá para o ATS e aí sim eu consigo ser triada para eu poder passar para a próxima fase. Então é desta forma que a gente faz. E aí é por isso que eu insisto muito no DISC. Então, para quem não assistiu a live anterior, assistam. Lá eu falei do meu perfil, inclusive, que é o influente. E é por isso que às vezes eu fico meio assim, eu começo a falar uma coisa, alguém escreve aqui, eu vou, aí eu esqueço o que eu tava falando, volto. Isso é tudo do perfil influente, tá? É muito comunicativo, mas às vezes a cabeça nem acompanha tudo que ele faz de comunicação. E às vezes eu não vou preencher uma vaga, exatamente por isso, porque eu preciso de uma vaga analítica, de uma pessoa ali, ó, extremamente centrada, extremamente analítica e tudo mais. Então é isso. Então o que a gente precisa realmente é se conhecer. Conhecer o seu perfil, pega os seus pontos positivos, olha para a vaga e descreve conforme está a vaga. Então, dentro do meu perfil, eu consigo encaixar nisso que está aqui. Então, deixa eu descrever dessa forma no currículo. E aí, quando eu for para a entrevista, eu estudo exatamente em cima disso. Porque aí, quando ele me perguntar, quando ele falar assim, me fala um ponto positivo seu, você fala assim, então, eu tenho tomada de decisão ágil. Esse é um ponto positivo meu. É um ponto extremamente positivo. Eu consigo, onde assistir, tem tanto no Insta, tá lá salvo, de terça-feira, quanto na nossa outra rede, sabe? Depois a gente passa até o link para você, mas onde a gente assiste vídeo, sabe? Então tem lá na nossa outra rede social. Então, gente, ser assertivo no currículo é crucial. Como que a gente costuma colocar o nosso currículo de estrutura? A gente já teve bastante live falando sobre estrutura de currículo, mas para deixar claro aqui, para a gente fazer um mapa mental, tá? Para a gente fazer bem certinho a estrutura de currículo. Eu coloco lá os meus dados básicos, tá? Nome, coloca a idade, que é sempre importante, um pouco de localização, então endereço, tá? Mas tudo muito pequeno. Tem gente que coloca fator RH, número do Corém. A gente não precisa nada disso, tá? Por favor. Eu já vi currículo, inclusive, que a pessoa colocou o signo dele. Olha que eu sou mística, eu adoro. Mas não precisa colocar no currículo. Quanto mais encheção de linguiça dentro do currículo, pior. Aí o que vem depois, gente? Tem pessoas que gostam de colocar um leve resumo, tá? No currículo. Não pode colocar, mas assim, 2 ou 3 linhas. Conte um pouquinho de você. Geralmente a gente faz isso para os lugares que não pedem carta de apresentação. Se pedir carta de apresentação, tira a apresentação do currículo, né? Mas assim, 2, 3 linhas conta um pouco de você e como que você se apresenta. Objetivo. Cuidado com o objetivo, tá? Cuidado com objetivos amplos, do tipo enfermeiro. E aí, se você colocar enfermeiro, aí você se candidata para uma vaga especialista, cuidado, porque muitas vezes não vai dar match. Então, se você colocar enfermeira assistencial, porque a vaga está descrito para enfermeira assistencial, fechou, perfeito. Agora, coloca enfermeiro e você se candidata para a vaga de enfermeiro da qualidade, ele não vai te pegar, porque a primeira coisa que ele vai bater vai ser o objetivo. Aí ele vai falar, não, o objetivo é diferente, esse daqui é só enfermeiro, mesmo você tendo especialização. Então, descreve certinho, tá? Cuidado com esse monte de fotinho, não põe foto, com esse monte de frufruzinho, porque senão também na hora da
leitura da inteligência artificial pode dar algum bug ali. Então, faz ele ali corrido. E aí, gente, começa com as suas habilidades. Então, coloca quais são as suas habilidades, então, tanto hard skill, então, toda a sua parte de formação. E aí, começa com a formação do que é mais novo para o que é mais velho, tá? Então, eu tenho a minha, supondo o meu caso, tô terminando o mestrado, eu vou começar com o mestrado. E aí, ele é o mais atual. Aí, eu coloco uma especialização, a outra é na graduação. Bom, se eu tiver um outro curso bacana para colocar. Depois disso, eu vou para a experiência. Coloco a experiência na mesma questão, tá? Nessa ordem. Começo com a experiência mais atual. Então, eu coloco lá que eu sou da Academia da Saúde. E depois eu vou colocando as outras experiências. E, gente, nas experiências, não descrevam tarefa, tá? Não descrevam tarefa. Porque a tarefa, o recrutador já sabe, que são as suas atribuições. Vou dar um exemplo. Eu faço escala semanal, escala mensal, eu faço escala diária de atividades, eu faço sistematização das assistências. Gente, é óbvio que a gente faz isso. Nós somos enfermeiros, dali da assistência, isso é normal. Mas o que você pode trazer? Você pode trazer algo que você fez, que você observou e que fugiu do seu intuito. Então, assim, olha, eu implantei um protocolo, eu fiz os 5 S's na minha unidade. Então, assim, você pode escrever alguma coisa assistencial que você fez e falar assim, olha, eu implantei os 5 S's, deixei mais organizado, eu participo como membro ativo do grupo de pele. Então, descreva essas. Isso é muito mais importante do que tarefa, tá? Porque tarefa é tarefa. E às vezes isso muda também dependendo do lugar que você tá. Então, o que o recrutador quer é saber assim, por que você escolheu lá e o que você vai contribuir com aquela instituição. E aí na tarefa é óbvio, ela faz parte do seu escopo de trabalho. Então, independente, Fernanda, a Sandra Valéria ou qualquer outra pessoa, nós vamos fazer igual. Agora, o meu nível de contribuição é o que eu vendo para ele. Então, o que eu já fiz lá, no outro lugar, e que eu pude contribuir, é o que eu vou vender, porque vai ser o que eu vou contribuir nessa outra instituição. E aí, para quem perguntou sobre sem experiência, o que eu coloco ali da experiência? Gente, se eu não tiver experiência na enfermagem, eu posso colocar o que eu tive de experiência na faculdade. Principalmente, assim, nesses estágios que às vezes a gente faz e que a gente tem que desenvolver algum tipo de projeto de melhoria, alguma coisa assim. Descreva, então. Olha, no estágio de saúde do adulto, observei tal coisa, desenvolvi isso. Então, descreva um pouco sobre isso. Ou, não tenho experiência, mas eu tenho experiência numa área antes da enfermagem. Então, eu posso falar que eu fui do telemarketing. Como que eu vou colocar isso lá no meu currículo? Eu coloco a minha experiência do telemarketing e aí eu posso falar que eu tenho ampla experiência em comunicação, em resolução de conflito, em gerenciamento de tempo. Então, você traz essas habilidades do telemarketing ou de qualquer outra área para a enfermagem, o que dá para transpor, porque com certeza essa habilidade que você tem, você consegue levar. Você tendo a hard skill, ser enfermeiro, você consegue ter a sua habilidade que você já tinha desenvolvida dentro da enfermagem. Então, por isso que eu falo, gente, hard skill é muito importante. Mas será que eu preciso só ficar fazendo curso técnico? E técnico que eu digo é punção, curativo, tudo isso é muito legal. Mas não é primordial, porque eu também preciso desenvolver as outras áreas, porque senão eu só vou ficar ali, só no técnico, mas eu não consigo me desenvolver. E não consigo muitas vezes ter as soft skills que são necessárias para aquela vaga. Então, foi a Isa, né, que tinha perguntado. Então, Isa, o que você pode trazer? Ou trazer experiências da faculdade, tá? E aí você descreve principalmente aqueles estágios mais robustos.
ou que você fez algo para implementar. Às vezes você faz um TCC mais ativo, alguma pesquisa de campo, descreve um pouquinho isso, tá? Então você descreve um pouco e principalmente o que é muito importante é descrever, às vezes, quando a gente faz alguma coisa, é descrever o que eu observei, qual foi o problema e qual foi o resultado. Mesmo que o resultado for negativo, não tem problema, mas qual foi o resultado, tá? Então isso é muito legal. Muitas vezes a gente faz monitoria de laboratório, às vezes você faz um trabalho voluntário, nem que ele não seja constante. Ah, mas eu participei do dia lá do McLanche Feliz. Eu participei na época da faculdade, tá? Naquele dia D lá. Participei. Poxa, coloca, isso é legal, porque isso mostra que você tem ação com a comunidade, isso mostra que você tem empatia, isso mostra que você se dispõe a se comunicar. Então isso é importante. Gente, olha quantas experiências que vocês têm. Nem sempre é uma experiência na enfermagem, mas você traz experiências diferentes de outras pessoas que não vão descrever. Então você já se diferencia assim. E muitas vezes, se a palavra-chave daquela vaga for comunicação, e eu coloquei que eu participei no MEC Dia Feliz, e eu desenvolvi comunicação, pode dar match. E aí eu já tenho a chance de ir para o próximo pedaço, que é o tete a tete com o recrutador, e que naquele momento às vezes é muito mais fácil eu me vender do que passar numa triagem do sistema ATS. Tá? Então a gente pode colocar dessa forma. E as experiências anteriores também. Descreve a experiência, vê o que você ganhou com ela, e aí você coloca ali, porque isso você pode implementar na enfermagem. Então a gente descreve dessa forma. Então isso é muito importante, gente. Então vamos lá. Os seus dados, o objetivo, e aí sempre um objetivo alinhado. Outra coisa, falando de objetivo, não posso deixar de falar. Já peguei currículo da pessoa que ela colocou o objetivo assim, ó: enfermeiro, enfermeira assistencial, enfermeiro líder, enfermeiro supervisor, enfermeiro da educação, enfermeiro da qualidade. Então, supondo no meu caso, que eu já passei por diversos setores, imagina eu colocar enfermeiro da UTI, enfermeiro do centro cirúrgico, enfermeiro do controle de infecção, enfermeiro de práticas assistenciais, gestor de enfermagem. Não, gente, um currículo para cada objetivo. Mesmo que embaixo, as experiências, coisas estão todas, mas o objetivo tem que estar diferente. E com certeza as habilidades, tá? Elas são diferentes. Com certeza a habilidade que eu tenho na gestão de enfermagem é completamente diferente a habilidade que tem de um enfermeiro assistencial ali da UTI. São habilidades completamente diferentes no desenvolvimento. Então, por isso que eu preciso revisitar. Não significa que eu não tenha todas essas habilidades, mas eu tenho que dar foco para as habilidades, focos também, tá? A Isa colocou, posso colocar essas coisas na experiência? Então, pode sim. Tipo, projetos de extensão, sim, isso é super, super importante. Sabe que tem uma enfermeira amiga minha, que ela fez residência, não vou lembrar agora que está no Einstein, se eu não me engano. E ela, na época, ela passou lá pelo todo o processo seletivo. Você sabe por que ela foi escolhida? Pela monitoria no laboratório da faculdade e por ela ter trabalhado no buffet infantil, porque a vaga era pediátrica. Ela falou, bem, se você conseguiu dominar esse monte de criança pulando lá no pula-pula, você consegue, de uma certa forma, ter um tete-a-tete com a criança aqui. Então, sim, por isso que eu falo, não dá pra gente dispensar as habilidades e as experiências que a gente tem, porque a gente traz isso. E, gente, assim, eu faço trabalho voluntário desde o meu último ano de... agora vocês vão me chamar de velha. Desde o meu último ano de colegial, né? Quem fala colegial é velho, mas desde o último ano do ensino médio. E eu ia pra casa de repouso, eu ficava brincando, jogando carta, conversando com os idosos. E tudo isso contou no meu currículo. Porque a paciência, a habilidade, o olhar do todo. Foi isso que... Foi, na verdade, no trabalho voluntário que eu escolhi ser enfermeira. De uma certa forma, eu sempre gostei da área da saúde, mas foi ali que eu vi o enfermeiro. Então, tudo isso é muito legal. E a gente não pode deixar para trás. Porque isso, às vezes, se a gente menospreza, o recrutador vai dar atenção mesmo. Agora, se a gente sabe enfatizar, poxa, ele vai... falar, nossa, não, isso é importante, mesmo que ela não tenha experiência nisso, mas aqui, faz diferença. Então, pode sim, Isa, pode colocar isso. E aí, eu falei pra vocês, né, na live passada, que a gente discutiu muito sobre aquela pesquisa em cima dos recrutadores. E aí, quando a gente fala, tem uma outra pesquisa feita pela Cato,
com 34% dos recrutadores, eles falaram do erro de português. Então, que eles eliminam, 34% elimina as pessoas por erro de português. E aí isso é muito importante. Então, assim, revisem. Às vezes a gente erra no digitar, às vezes entra aquelas autocorreções, mas às vezes a gente erra mesmo. Por quê? A nossa cabeça vai ali, ó, rapidinho. Aí você tá lá escrevendo, aí você fala, eu fazei, sabe? Você escreve, porque você pensa numa coisa e escreve outra, porque já mudou a ideia. Então, assim, cuidado com isso. E eu falo porque eu recebo muitas mensagens e às vezes fica difícil da gente entender, inclusive, o que a pessoa tá querendo. Você fala, nossa, eu queria responder, mas não consegui entender a pergunta. Então, isso é muito importante. E o enfermeiro, ele é o cara que mais conversa no hospital. Então, a habilidade de comunicação precisa ter, tá, gente? Em qualquer setor. Qualquer setor. Então, essa habilidade a gente precisa ter. E você é quem comunica. Você se comunica com o paciente, você se comunica com o familiar, você se comunica com a equipe técnica, com a equipe multi, com o médico, com várias áreas administrativas. Ai, ô enfermeiro, vê se meu exame foi autorizado. Lá vamos nós atrás. Ô enfermeiro, não, lá vamos nós atrás. A gente pede para nutrição lá a comida, a gente chama a higiene, a gente chama a manutenção porque a luz queimou, porque o vaso sanitário entupiu. Então, assim, para quem não tá no dia a dia vai começar a ficar desesperado. Por isso que eu falo que segurança é tudo. Não é só habilidade técnica, gente. A gente precisa estar seguro para passar por tudo isso. Porque o técnico mesmo a gente faz, mas a gente faz uma parcela de tempo desse tamanho no nosso plantão. São todas essas habilidades de gestão do todo que realmente faz muito mais parte do enfermeiro. E a gente se comunica demais. Então, muito cuidado com a questão do português, muito cuidado da forma que você escreve, muito cuidado da forma que você fala. Porque, por mais que a gente fique à vontade numa entrevista e tem que realmente dar uma relaxada, mas não é a sala de casa. E se você já fizer de uma forma ruim ali, ele vai falar, não, ele é o cara que se comunica com todo mundo. Imagina ele falando dessa forma. Sabe que... no hospital que eu trabalho, tem uma reunião todo dia de manhã de 15 minutinhos, onde a gente discute algum problema importante do dia anterior e a gente pensa em atividades ali pro dia, alguma coisa mais gritante e tal. E tinha um enfermeiro que todos os dias ele tinha que dar ele tinha um pedacinho dessa... e ele falava alguns dados. Boa noite, Raquel, tudo bom? E ele errava muito no português. Aí teve um dia que eu chamei, eu gosto muito dele, e chamei e falei, olha, você vem passar informações para a diretoria, né? E era horrível, porque a gente via que as pessoas, na hora que ele falava, as pessoas até... né? E ficava aquele comentário de corredor, poxa, a gente tem que ser honesto com a pessoa, a gente gosta da pessoa, a gente quer o bem da pessoa. Então, e aí foi muito legal, porque ele começou a se policiar, ele nem percebia. Então, isso é muito importante. Oi, Rê, boa noite. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho, porque o português... Então, assim, pensar que 35% das pessoas, elas são desclassificadas por conta do português é de doer, né? Então, isso é muito importante. E, gente, já que a gente discutiu sobre o currículo, então, vamos lá. Dados, objetivo... Posso fazer uma apresentação, se não tiver carta de apresentação, mais 2, 3 linhas no máximo. Aí eu coloco as nossas soft skills, e aí sempre a soft skill dentro do seu perfil. Então, faça o seu perfil, estude o seu perfil comportamental. Também não adianta você catar o que está lá no requisito de vaga e colocar, sendo que depois ele vai te fazer uma pergunta e você vai responder de outra forma e vai mostrar que você tem outro perfil. Então, assim, coloca suas soft skills, suas principais habilidades ali comportamentais, coloca a sua formação sempre do mais novo para o mais antigo, experiência do mais novo para o mais antigo também, detalhe um pouquinho projetos e assim, para quem já tem bastante tempo de experiência, supondo, no meu caso, 20 anos ali, eu não vou colocar o que eu fiz de projeto na época que eu fiz no aprimoramento no servidor público estadual. Assim que eu me formei, ou no meu estágio extracurricular, que eu falei para vocês que eu fui 2 anos durante a graduação estagiária,
Ou, então, assim, eu não vou colocar, eu vou intensificar nos últimos 4, 5 anos. Aí eu vou colocar ali isso, porque isso ele acaba trazendo muito mais o dia a dia do que a gente está realmente buscando a trabalhar. Então, não adianta, senão o currículo ele fica enorme. E, gente, currículo enorme é chato, tá? Já falo como recrutadora, é chato. Então, vem aqueles currículos assim, de 4, 5 páginas. Deixa para currículo Lattes. Então, o que é currículo Lattes, Fernanda? É currículo de quem publica trabalho. Eu tenho meu currículo Lattes, vocês entrarem lá, plataforma Lattes está lá. Tem umas 6, 7 páginas o currículo. Por quê? É publicação, participação de congresso, é aquele monte de coisa. Tá bom, mas para um recrutamento e seleção, para o cara de RH, não me importa se a Fernanda publicou e tal, e foi parar lá na Organização Mundial da Saúde. Foi, viu, gente? Eu tenho um artigo meu que foi. Ele é referência lá do OMS, eu tenho o maior orgulho de falar. Mas não adianta pôr isso no meu currículo para o recrutador, ele não sabe o peso disso. Pro Lattes, pro currículo Lattes, sim. Então, vamos lá, um currículo de 1, 2 páginas, tá? No máximo, que seja bem claro, bem direitinho e tá tudo certo com essas informações. Posso colocar uma ou outra participação em congresso, alguma coisa importante? Sim, principalmente se eu estiver falando de um especialista. Então, é uma vaga especialista. Então, sim, vamos colocar. Mas, caso contrário, não precisa colocar muita coisa, sabe? Agora, poxa, eu sou uma recém-formada, eu não tenho muita coisa para colocar. Posso colocar um ou outro curso menorzinho que eu fiz? Coloca. É bom, ele sabe que você é recém-formada, mas também mostra que você está buscando informação. Então, isso é legal também, tá? E aí, foi o que eu falei para vocês, gente. O objetivo tem que estar atrelado à vaga. Então, para quem chegou agora, gente, depois vocês voltem, porque eu li uma descrição de vaga muito legal que eu achei hoje, que era uma descrição de vaga que estava dividida o que eles esperam em conhecimento, habilidades e atitudes, que é o chá. Tá? Então, vão atrás do que é o conteúdo chá. Eu já publiquei, inclusive, tá, no ADS, um pouco sobre o chá, bem no nosso começo. Tem lá o que eu explicando o que é o chá. Então, conhecimento vão estar lá suas hard skills. Habilidades e atitudes são soft. Então, por isso que eu falo, não fiquem só no... Vocês precisam se conhecer. Você só vai saber as suas habilidades para você entender as suas atitudes se você tiver autoconhecimento. Então, tenha autoconhecimento, entenda o seu perfil, porque aí você vai entender. Então, supondo, se eu tiver uma vaga aqui que fala que eu preciso fazer gestão de projetos, eu amo, gente, projetos. Amo. Só que não dá pra mim. Porque eu tenho perfil influente. E aí eu falo muito, eu me perco. E eu me perco nos acompanhamentos. Então, eu não tenho perfil para essa vaga. Agora, perfil de gestão eu tenho, porque eu gosto. Ó, a Regina, que entrou agora há pouco, que eu falei oi pra Regina, Regina já trabalhou comigo, ela sabe, eu gosto. Então, essa questão do tete a tete, da gestão, de conversar, de promover que a pessoa cresça, isso eu gosto, então já é muito mais o meu perfil. E não por isso que eu falo, gente, se conhecer é muito importante. E aí é por conta disso que é o maior módulo dentro do modelo ADS. A Gi tá me perguntando se pode colocar os cursos de atualização que fez no trabalho. Pode sim. Pode sim, só toma cuidado com a quantidade se isso não vai pesar no seu currículo. Mas se tiver um espaço ali até dentro das 2 páginas, sem problema nenhum. Ó, Rê, eu e a Rê, nós somos bem parecidas em muitas coisas, né, Rê? Aliás, eu vi tua mensagem, ainda não consegui responder, mas eu vou. Então, gente, é isso. E o que eu quero falar pra vocês é fundamental. Eu acho que para a gente ter segurança, né? Então, não adianta, eu poderia muito bem chegar para vocês e falar assim, olha, esse aqui é o modelo do currículo, porque a gente tem um monte de curso no mercado, tá? De currículo. Custa aí 100, 150 reais, o cara te dá um modelão e você coloca toda a sua formação. Só que daqui a pouco você vai ter que atualizar, você não vai saber, porque ele meio que fez para você. Então, assim, não dá, tá? Então, não é o meu perfil. Então, de verdade, aí é o meu perfil de influente. Eu gosto de ensinar e eu gosto que vocês entendam. O autoconhecimento, ele vai te dar segurança. Então, é a segurança que você está fazendo o seu currículo certo. É a segurança que você está indo para o processo seletivo
que você sabe que a tua parte você fez. Então, se você não passar, foi porque ou teve algum desvio de rota e que realmente alguma coisa ali na descrição da vaga não estava tão clara, e aí acabou não dando, ou porque tinha outro candidato que se encaixou perfeitamente na descrição, muito mais do que você. Mas você vai ter certeza que você buscou a vaga certa, que você se preparou, que você estudou sobre o local, que você estudou a missão, a visão, os valores, você entendeu da vaga, você entende que você é capaz de contribuir, você traz exemplos concretos para o recrutador também, você preparou um bom currículo em relação a isso, porque o currículo, gente, é o seu documento, é o que eu falo, que a carta de amor no começo do namoro, é aquilo que a gente entrega para alguém descrevendo qual é o nosso melhor. E o nosso melhor não é só certificado na parede, tá? O nosso melhor, a gente tem muito mais coisas para oferecer além do nosso certificado. O nosso certificado é muito importante, muito mesmo. E eu não desmereço isso, tenho muito orgulho do que eu faço. Aliás, estou buscando mais um, né, gente? Não estou ali fazendo mestrado, estou buscando mais um. Mas o que o mestrado me trouxe foi muito mais do que o certificado. O que ele me trouxe de network, o que ele me trouxe de autoconhecimento, o que ele me trouxe de resiliência. A minha orientadora não está hoje na live, mas ela sabe quantas vezes eu cheguei e falei, eu vou desistir desse negócio. E ela fala, não vai não, vamos lá. Então, gente, é isso. É isso daqui que a gente tem que contar no nosso currículo também. E é isso daqui que a gente tem que estar seguro e preparado para levar na entrevista. Não é só, então eu sou enfermeiro, eu tenho especialização disso e isso, ponto. Eu faço escala, faço isso. Não. Qual é a sua contribuição? Eu vou falar, a Regina que está aqui, gente, a Regina é uma pessoa extremamente dinâmica. Teve uma vez que a gente ia fazer uma mudança dela de setor e eu falei, eu pensei em você porque você é uma pessoa que conhece muito bem os sistemas, como o hospital funciona. Então, você é uma pessoa para isso. Então, é exatamente isso, gente. E é isso que a gente precisa diferenciar. O que diferencia da Regina, de mim, de qualquer outra pessoa, ser enfermeiro somos iguais. Eu não começo a live falando, boa noite, enfermeiros, meus colegas, sou enfermeira como vocês. Então, nós somos iguais. O que diferencia, gente, é a habilidade e a atitude. O conhecimento é o mesmo, tá? O conhecimento é o mesmo. Nós somos enfermeiros iguais, o conhecimento é o mesmo. Agora, as habilidades e a atitude é completamente diferente. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. É dessa forma que a gente monta um currículo, tá? O currículo ele tem que estar claro e ele tem que mostrar para o recrutador o que ele ganha te contratando, tá? E na hora que você for para a entrevista, você tem que usar as mesmas noções que você colocou ali no seu currículo. Tá? Fernanda, fiquei nervoso. Pega um copo com água, pede pra ele antes de chegar. Na hora que ficou nervoso, dá aquela respirada e aí vai lá e fala. Então, gente, é exatamente isso. E o currículo ele tem que estar preparado. Bem, para quem quiser saber um pouco do modelo ADS, Fernanda, não participei do intensivão, então não tenho ideia do que é o modelo ADS. A gente tá com as vagas abertas, as vagas já estão encerrando, por sinal, tem bastante gente que está aqui na live hoje que já fez a inscrição. Então, o modelo ADS enfermeiro contratado, o foco é vocês serem contratados. Claro, a grande maioria está procurando emprego, mas, gente, o que eu trago para vocês? Eu trago para vocês a segurança. Então, a partir do momento que você tiver o autoconhecimento, com certeza muito mais seguro, até para fazer a parte técnica, vocês vão estar. Eu recebi agora uma mensagem de uma menina que está no grupo com a gente, ela mandou só pra mim, agradecendo algumas coisas e tal. Ela falou, Fernanda, agora eu tô com medo, ela conseguiu um emprego. Falou, tô com medo de liderar. Então é isso, se você tiver o autoconhecimento, você vai inclusive entender em que ponto que você tá da liderança. Se ela é uma habilidade que tá melhor desenvolvida ou menor desenvolvida em você. E aí você sabe qual é o peso que você coloca nisso, tá? Então o modelo ADS, ele é um programa, tá, que você tem acesso ali por 1 ano, mas que você pode baixar as apostilas. Nós temos 9 módulos, tá? Então a gente fala de propósito da enfermagem, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de todo o conhecimento, a gente faz o perfil comportamental, eu falo de prova, a gente tem bônus de prova técnica, então sim, vocês vão testar o conhecimento técnico
de vocês, onde vocês vão receber o feedback, se vocês passariam ou não passariam. A gente tem vários testes, resiliência, a gente faz um simulado de entrevista comigo, onde eu vou te corrigindo, inclusive, tá? Então, tem tudo isso. A gente tem um programa de raciocínio, tem lá dentro um módulo de raciocínio clínico, e todos os módulos têm mão na massa, ou seja, você faz alguma coisa para você treinar e você vai mandar, e eu mesma que corrijo, e eu mesma que dou o feedback para vocês, tá? Então, para quem às vezes me pergunta, Fernanda, você faz mentoria, não faz mentoria? A gente ainda não tem mentoria desenvolvida, a gente está em desenvolvimento desse programa. Porém, eu vou fixar aqui, tá? A Danila colocou, eu vou fixar aqui, peraí, gente, que eu não enxergo, aqui. Eu tô fixando, então assim, a gente não tem mentoria, mas ele é um acompanhamento ali de longo prazo de vocês, tá? Então esse é o modelo ADS, para quem tiver interesse, as vagas estão abertas, a gente não deixa isso aberto por um tempo, tá? A gente deixa por uma semana e a gente dá andamento na turma e só lá pra frente que a gente vai abrir uma nova turma, e isso está muito relacionado à procura também, mas é isso, o meu grande foco é dar a segurança para vocês. Quem tem segurança para ir bem preparado num processo seletivo, tem segurança para liderar uma equipe, tem segurança para fazer técnica, tem segurança para responder ao chefe, tem segurança para responder à equipe médica. É isso, porque você sabe onde aperta para você e o que você tem de bom. Deixa eu ver aqui as mensagens, gente. A Raquel colocou que é técnica, ficou muitos anos sem trabalhar e agora está precisando voltar, está desempregada, está fazendo faculdade porque ela quer lecionar, isso mesmo. E é importante você entender dentro do seu perfil quanto isso é bacana lecionando. E sabe, Raquel, que a gente tem feito em loco nas escolas o modelo ADS, preparando as pessoas, isso é muito bacana. E a Silvia colocou que está insegura no fit cultural que a empresa pediu para ela responder. Isso pode mudar alguma coisa? Pode, porque isso ele vai puxar dentro do seu perfil também, viu, Silvia? Pode sim. É nisso que ele vai ver se vai dar match ou se não vai dar match. Então pode sim, pode mudar sim alguma coisa. E gente, entendam que é uma questão de perfil. E se vocês não entram estando preparados e entendendo, é porque vocês não fazem parte do perfil daquele lugar. E mesmo se vocês entrassem, era muito provável que não desse certo. Teve uma vez que eu falei para uma colega minha, que às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, você não veste a camisa da empresa. Gente, às vezes a camisa da empresa, ela não é para você. Ela não vai vestir bem para você, ela não cabe em você. Fica muito larga, fica muito justa, ou a cor não combina com você. Então é isso. E é muito frustrante a gente entrar num lugar e perceber que não dá match. E que as pessoas também percebem que não dão match. Em que dali 2, 3 meses a gente acaba sendo desligada. Ou a gente está tão infeliz que a gente começa a procurar outro lugar loucamente. E aí parece que a grama do vizinho sempre é muito mais verde. Aí a gente sai pulando de galho em galho, procurando um lugar. E eu falo porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. Eu sempre amei a área da saúde, desde pequenininha. Eu enfiava canudo no nariz das minhas bonecas. Mas com 2 anos de formada, eu queria desistir da enfermagem. E eu já tinha trabalhado em 3 ou 4 hospitais. E já tinha dado aula, tá? Em 2 anos de formado. Por quê? Porque eu não me encontrava. E aí eu fui me encontrar, né, nesse lugar que eu trabalhei 2 vezes na minha vida, por longos anos, onde eu conheci a Regina. E lá eu me encontrei. Foi lá que deu match. Foi lá que a camisa serviu em mim. Foi lá que o meu fit cultural bateu. É isso. Então, é isso que é muito importante. É isso que a gente tem que ter em mente, gente. Então, por isso que quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o lugar e mais a gente entende se vai dar certo ou não. E mesmo se conhecendo, às vezes não dá bom. Às vezes chega na hora e você fala, eles me enganaram. Eles escreveram uma coisa e praticam outra. Mas a chance acaba sendo bem menor. A Raquel colocou que também gostava muito, mas depois que a mãe teve um câncer, sofreu com tantos hospitais, desanimou. Às vezes a gente vê coisas que não é legal. E sabe, Raquel, você que já me acompanha já há um certo tempo também, sabe que de vez em quando eu falo isso. Eu falo que o modelo ODS é uma questão um pouco pessoal também. Porque eu falo assim, as pessoas vão cuidar da gente. Então a gente tem a nossa responsabilidade como profissional
de cada vez mais levar conhecimento. Então, o que eu tenho hoje, o que me diferencia de vocês, não é o meu conhecimento, supondo conhecimento hard skill, mas é o meu conhecimento de vida, que são as minhas habilidades. Então, por que não eu compartilhar com as pessoas dessa forma? E acho que isso é uma questão muito mais pessoal mesmo. Então, sim, eu vou dividir com as pessoas. Tem uns cachorrinhos passando aqui, ó, vocês estão ouvindo, né? Eu vou dividir com as pessoas porque realmente o que a gente vê hoje em dia, às vezes a gente vê profissionais que eles praticam coisas que você fala, cara, não quero isso pra mim, né? Ele vai cuidar de mim um dia. Ou pior, né? Ele ainda vai treinar alguém que vai ser treinado dessa forma e que vai cuidar de mim, da minha família. Então, a gente tem uma responsabilidade ali, realmente como profissional, de cada vez mais elevar a enfermagem. É por isso que a gente precisa, não adianta só a gente lutar pela carga horária, pelo piso salarial. A gente precisa lutar por tudo isso é fato. Mas a gente também precisa lutar por ter uma enfermagem qualificada. Porque a gente não vai conseguir o resultado, vamos pensar no char, a gente vai conseguir o resultado se a gente não tiver conhecimento, habilidade e atitude, falando da nossa carreira e da nossa profissão. Será que a enfermagem vai ser valorizada se ela não é valorizada, se ela não tem valor? Então é isso que a gente tem que ver, e a gente que tem que se dar o nosso valor. Obrigada, Raquel, obrigada pelo feedback, obrigada mesmo. Então, pessoal, modelo ADS, carrinho tá aberto, tá? 9 módulos, então eu vou explicar 9 módulos, mais de 50 aulas, mais 4 bônus, então são 2 testes, o simulado da entrevista e mais a prova técnica. Tudo tem feedback com vocês, a gente tem o encontro dos grupos que a gente vai se reunindo pra gente ir mudando a rota e a gente abriu o carrinho do dia 24, a gente vai fechar agora no dia 30. No dia 24, quem adquiriu, isso não dá pra gente voltar, tá? A gente fechou um bônus nesse dia. Quem adquiriu, ele também vai ter uma entrevista com o recrutador, que é uma recrutadora de um grande hospital daqui de São Paulo e que ela também vai fazer esse simulado para dar feedback e tudo mais. Mas eu prometi lá no grupo que a gente acompanha aqui na nossa comunidade do Intensivão, que quem adquirisse ia ter mais 3 encontros comigo, Fernanda. Então vocês escolhem. Ai, Fernanda, putz, apareceu uma entrevista, eu ainda tô insegura. Vamos marcar pra gente discutir, você vê como que eu tô? Dá pra gente fazer isso. Ah, Fernanda, eu tô com dúvida no meu currículo. Dá pra gente marcar? Dá. Então isso a gente ofereceu ali dentro do grupo. Então, pra quem adquirir, que assistiu a live de hoje até dia 30, gente, pra quem adquirir, a gente mantém pelo menos 2 encontros comigo, tá? Só que o que é importante, vocês me mandarem uma mensagem pelo Insta mesmo, pra gente poder atrelar. Fernanda, assisti a live e aí eu quero esse meu bônus extra aí. Então, 9 módulos, mais de 50 aulas, mão na massa, encontro e tudo mais. E ainda tem mais esses 2 momentos que a gente discute aí. Então, para quem quer tanta mentoria, isso não é uma mentoria, mas isso já é um grande apoio para vocês. Pessoal, mais alguma dúvida sobre currículo? Então, vejam palavra-chave. Esse currículo, essa descrição de cargo que eu li ali para vocês, de vaga que eu li para vocês, é um exemplo que, supondo, se eu olhar, hoje o meu currículo não estaria para essa vaga, tá? Eu não seria chamada, porque não bate, não dá match. Eu não tenho algumas coisas que tem lá, então eu posso falar que com certeza eu não seria chamada. E aí, isso que eu queria saber de vocês. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tô aqui à disposição. Se não, a gente vai encerrando por aqui. Tá fixado para quem tiver interesse aqui na Academia da Saúde, mas manda mensagem pra gente, por favor, pra gente conseguir garantir esse bônus pra vocês. Vai ter que ajustar o seu. Vai ter que ajustar o seu, amiga. Vai sim, vai sim. Então, boa noite. Um grande beijo. Vejo vocês na live da semana que vem que a gente... E, aliás, me mandem sugestão aqui de live pra gente discutir. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel. Tchau, tchau.